Olá, amigos, boa noite. Que Jesus possa estar sempre junto da gente. Daqui a uns 2 minutinhos, mais ou menos, nós vamos começar. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês conseguirem comentar. Ah, legal. O pessoal está comentando já aqui. Show de bola. Muito bom. Vamos esperar mais um minutinho para ver se mais alguém vai entrar e a gente já começa. Bom, vamos dar início então à nossa transmissão. É uma alegria muito grande estar junto com vocês da SLE. Sempre uma alegria muito grande estar entre amigos. Agradeço muito pelo convite, agradeço muito pela oportunidade. Infelizmente nós não podemos ainda estarmos juntos pessoalmente, mas a tecnologia nos permite que consigamos nos encontrar virtualmente. Então que nós possamos agradecer a Deus, possamos agradecer a Jesus por termos a tecnologia ao nosso dispor e por conseguirmos estarmos juntos nesse momento e que consigamos continuar estudando o Evangelho do Cristo. O tema da nossa abordagem de hoje, as parábolas do reino.
É importante a gente dar uma atenção especial para as parábolas do reino, porque elas vão nos trazer algo que vai mexer muito com o nosso íntimo. Pessoal, tá vendo? Legal, que bom. Algo que vai trazer muito, vai mexer muito com o nosso íntimo. O que que são, né? O que são as parábolas do reino? Por que que a gente dá esse nome para elas? As parábolas do reino são as parábolas onde Jesus compara a parábola com o reino dos céus ou com o reino de Deus. É importante a gente saber que os judeus, eles não usavam o termo reino de Deus, porque eles não usavam o nome de Deus em vão, né? Então, eles achavam que usar reino de Deus era usar o nome de Deus em vão, eles só usavam em orações. Então, eles não usavam esse termo. Quem usou o termo reino de Deus foi Lucas, o evangelista Lucas. Só que lembrando que Lucas, ele era sírio, ficou muito tempo na Grécia, não era judeu, então ele usava o termo reino de Deus. Agora, os judeus, se você vê os evangelistas judeus, ou tanto Jesus, ele usa o reino dos céus. Então é importante a gente saber essa diferença. Então, as parábolas do reino são todas aquelas onde Jesus compara a parábola, ou o que ele quer trazer nessa parábola, com o reino dos céus. E a gente pensa que o reino dos céus ele seria o que nós aprendemos nos últimos 2000 anos na Igreja Católica Romana. Então, o que a Igreja Católica nos trouxe? Né? Que existe um céu e esse céu seria o reino de Deus. Então, para alcançar esse céu, ou para estar nesse céu, nós precisávamos estar de acordo com o que a igreja nos trazia. Então, não era nem tanto de acordo com os preceitos do Evangelho, mas aquilo que a igreja dizia. É importante salientar, quando a gente cita a Igreja Católica, não é nenhum tipo de comentário maldoso ou qualquer coisa que nós estamos fazendo, não é isso. Nós estamos trazendo a história para a gente poder analisar. Então, a Igreja Católica tinha que dominar o povo na época, era um povo mais rude que o nosso de hoje. Então, ela criou regras mais duras e essas regras continuam até hoje. Então, o céu e o inferno foi criado baseado em outros contos de outros povos, né? Criaram essa ideia do céu e inferno para as pessoas terem medo, né? Então, não é que você vai comparar a parábola com o céu, ou o céu é assim, porque a gente sabe que o céu não existe, né? Não existe o céu, não existe o inferno. O que existe é o plano espiritual. Então, a gente tem que tomar cuidado para não comentar ou para não entender a doutrina espírita dentro dessa abordagem católica. Tá? Então, não existe céu e inferno, não existe o diabo. O que existe é o plano espiritual, e o que a gente vai encontrar no plano espiritual está de acordo com a nossa consciência. Tá? Então, por exemplo, a gente costuma dizer assim: poxa, quando eu desencarnar, quando eu morrer, eu vou para o umbral. Como se o umbral fosse um lugar geográfico. E não é. Né? O umbral não é um lugar geográfico. A gente não vai para o umbral. Né? O que significa a palavra umbral? A palavra umbral significa limiar, entremeio. Então, por exemplo, eu estou no quarto e vou para a sala. A porta que separa o quarto da sala é o umbral, é o entremeio, é o limiar. É o limiar entre um cômodo e outro. No caso do umbral do Espiritismo, ele não está explicado nas obras básicas. Então, não existe explicação sobre umbral nas obras básicas. O que existe são nos livros de André Luiz, nas obras de André Luiz. Mas a gente começa a entender, de acordo com os conceitos espíritas, que o umbral, sendo a palavra significar entremeio, limiar, o umbral é o entremeio entre o plano físico e o plano espiritual. Ou seja, todos nós vamos passar pelo umbral quando nós desencarnarmos. O que vai definir o tempo que vamos ficar no umbral é a nossa consciência. Então, se nós formos pessoas que buscamos nos modificar, crescer, transformar, vencer nossas más tendências, nós vamos passar por esse entremeio de uma forma mais rápida, porque a nossa consciência vai estar preparada para verificar o plano espiritual como ele é, o plano espiritual onde nós estamos como espíritos.
Aqueles que se mantiverem em vícios mentais, que se mantiverem em vícios físicos, que se mantiverem querendo buscar o mal, não quererem se melhorar, essas pessoas vão passar um tempo maior nesse limiar, nesse umbral, e vão encontrar aquilo que a consciência criou. Mas a gente vai dizer assim, mas João, lá no livro Nosso Lar, o André Luiz cita no capítulo 1 que ele via outros espíritos, que ele percebia o chão encharcado, fétido, que ele ouvia outros espíritos gritando que ele era suicida. Como não existe umbral? Ora, vários espíritos que estão passando pelo limiar e estão presos numa atitude de consciência, eles plasmam, como na linguagem espírita, eles plasmam um ambiente. Então, na verdade, eles não estão vivendo aquilo. É tudo na consciência, é tudo na mente. O espírito pode estar num campo de flores, mas ele está vivendo um umbral terrível na sua mente. O entremeio da passagem dele está sendo muito complicado. Então, o que o André Luiz estava passando era pelo entremeio, e a sua consciência culpada, a sua consciência dolorida, fazia com que ele se juntasse com outras consciências e plasmassem um ambiente que ele via. Então, não existe um plano espiritual inferior. O que existe é o plano espiritual. O plano espiritual é um só. A parte de sofrimento se encontra no limiar, na passagem que nós fazemos de um plano para o outro. Então, por isso que é importante a gente se trabalhar, a gente se modificar, se transformar. Então, quando Jesus fala o reino dos céus, ele não está falando do plano espiritual. Ele não está falando do céu. Reino de Deus, é importante a gente entender como funciona isso para os judeus. Reino dos céus ou reino de Deus para os judeus é quando ele está com a consciência tranquila, porque ele ajudou a sua sociedade. Quando ele fez o bem para a sua sociedade, quando ele serviu a sua sociedade, os seus irmãos, né, vamos dizer assim, judeus, ele entrava no reino dos céus, porque ele estava com a consciência tranquila, com o dever cumprido. Então, trazendo isso da doutrina dos judeus para a nossa doutrina espírita, o que significa o estar no reino de Deus? É estar com a consciência tranquila, é estar com a consciência elevada. Então, as parábolas de Jesus do reino de Deus, ele trata do nosso estado de consciência. Ele trata da nossa forma de agir, de pensar, de produzir, de trabalhar. Então, essa é a importância quando a gente lê as parábolas do reino. Então, as parábolas do reino, elas vão nos trazer como funciona ou como Deus observa a nossa consciência. E eu separei 3 parábolas do reino para a gente poder conversar hoje. 2 são curtas, uma é um pouquinho mais extensa. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola escondida e a parábola da rede. São 3 parábolas que Jesus contou. Que dia Jesus contou isso? No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, conta que Jesus saiu da sua casa para poder pregar e ele sobe em um barco no mar da Galileia e lá ele faz a sua pregação. Ele conta várias parábolas, a parábola do semeador, do joio e do trigo, ele vem contando todas as parábolas. Quando ele chega nessas parábolas, ele já vem de um conteúdo prévio, que é legal a gente ter esse conhecimento. Então fica de sugestão, quem puder pegar o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, tem na internet, quem tiver a Bíblia, ou a tradução do Haroldo, qualquer Bíblia tem. No capítulo 13 de Mateus vai encontrar esse capítulo todo que fala das parábolas. E essas são algumas das parábolas do reino de Deus, do reino dos céus. Então vamos começar da parábola do tesouro escondido. É uma parábola curtinha, mas que exige muito pensar da gente. Vou ler para vocês a parábola que está aqui. Ó. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha que interessante, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou o tesouro escondido e voltou a esconder no campo. Ele foi, vendeu tudo o que tinha, voltou e comprou aquele campo.
que isso quer dizer da nossa consciência? Onde que Jesus quer chegar com isso? Imaginemos o seguinte. Vamos imaginar que nós estamos atribulados. Vamos aproveitar esse período de quarentena que a gente está passando aqui. Tantas atribulações, tantos problemas, e agora nós temos que ficar dentro de casa, nós temos que ter certos cuidados com a nossa família, com as pessoas. E aí a gente tem todas aquelas atribulações, um monte de sentimento associado, e aí você fica um tempo em quarentena e você começa a olhar para dentro de si. Porque a quarentena, na verdade, veio para isso para a gente olhar para dentro da gente. Para a gente parar, observar e questionar. Aí você começa a olhar e você fala, puxa vida, eu encontrei algo maior dentro de mim do que as dores, as vicissitudes que eu estou passando. Eu encontrei dentro de mim um tesouro tão grande que eu não sabia que estava escondido, que eu não sabia que estava aqui dentro. Então, como o homem da parábola, que encontrou o tesouro escondido, ele vende tudo o que tem para comprar o campo que está com o tesouro. Ou seja, ele deu mais valor pro campo que estava com o tesouro do que para as outras coisas, que ele foi e vendeu tudo. Ou seja, ele se desfez de todo o resto e buscou o que era realmente importante, o tesouro que estava no seu campo. E o que é esse tesouro no campo? O nosso campo é o espírito, nosso espírito. Né? A gente costuma brincar, porque a gente trata o nosso espírito como se fosse um órgão, né? O meu coração, meu rim, meu espírito. Não, o espírito não é uma parte do nosso corpo. Nós somos espíritos. Nós estamos usando um corpo de carne, né? Então, quando a gente fala o nosso espírito, na verdade, somos nós. Né? Então, nós temos nesse campo um tesouro escondido. Quando a gente encontra o tesouro escondido, a gente vai dar conta de que não precisa de nada do resto. Mas está dizendo então, João, que eu tenho que deixar tudo de lado? Minhas riquezas, meu dinheiro, meu carro, minha casa, meu trabalho, minha família, para me preocupar só com esse tesouro? Não. A questão não é que a gente tem que deixar. A gente começa a dar valor diferente para as coisas. Vamos para um exemplo prático. Nós estamos trabalhando numa empresa e tem uma pessoa que a gente não vai com a cara. Sempre tem aquela pessoa. A gente fica arrumando mil desculpas, né? Ah, deve ser da vida passada, deve ser alguém da minha vida anterior, e às vezes não é. Às vezes é a gente mesmo que não está conseguindo se entender com aquela pessoa. Se você estiver dando valor para todas as outras coisas do mundo, que não seja o seu tesouro, quais são as outras coisas do mundo? Orgulho, egoísmo, vaidade, raiva, tudo o que há do mundo, vamos chamar assim. E você vai agir com aquela pessoa, se você chega nela com esses sentimentos, qual é a chance de você conseguir se dar bem com ela de verdade? Qual é a chance de você conseguir se entender e de fazer algo de bom para aquela pessoa? É bem pequeno. Agora, quando você encontra o tesouro que existe dentro de você, quando você encontra no seu campo o tesouro, você não vai precisar usar mais nada do resto das coisas. Você vai conseguir usar esse tesouro. E a gente pergunta, que tesouro é esse? Lembrando que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Se nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador, significa que nós temos dentro de nós, em estado latente, todas as características do Criador. Então, olha que interessante. Quando Jesus diz, vós sois deuses, o que ele quer dizer com isso? A nossa capacidade espiritual. Nós estamos em estado latente, em estado dormente. Nós vamos nos transformando para isso. O que Jesus quer com o seu evangelho é que ele transforme os nossos corações. É que ele nos tire da posição que nós estamos de espíritos ainda inferiores para sermos espíritos superiores. É para isso que serve o evangelho do Cristo. É para nos fazer crescer. Então ele está falando que quando a gente encontra o tesouro dentro da gente, que são esses sentimentos bons que já existem dentro de nós vamos então
deixar todo o resto de lado e vamos buscar apenas o tesouro, o tesouro do campo que está dentro de nós. Mas tem um ponto importante. A gente não consegue encontrar esse tesouro que está dentro de nós se nós não fizermos uma prática importantíssima. A prática do autoconhecimento. Então ninguém consegue enxergar as dores e as dificuldades que tem se não se conhecer. Se conhecer é olhar para suas dores, ou como diria na psicologia, olhar para suas sombras. Nossas sombras, nós temos sombras. Mas, ao invés de eu olhar para minha sombra e me envergonhar dela, tentar escondê-la, ou pior, tentar arrancar, eu tenho que transformar. Então, por exemplo, a pessoa muito orgulhosa, você não vai conseguir arrancar o orgulho de dentro dela, nem ela mesma. Ela vai transformar aquele orgulho em humildade, de acordo com as situações que ela vai passando na vida de aprendizado. Então, o tesouro que você só encontra quando você se conhece. Quando você permite se conhecer. E olha que oportunidade bendita que nós estamos tendo aqui nessa quarentena de nos conhecer. Óbvio, a gente pode fazer outras coisas, ver filmes, assistir filmes, ler livros. Posso, ok. Mas que eu possa gastar, entre aspas, um tempo para eu me conhecer. Para eu olhar para mim de verdade. Para eu não tentar destruir aquilo que tem dentro de mim, mas renovar. No livro dos Espíritos, nós vamos ter a lei de destruição. A gente fala, lei de destruição quer dizer que tem que destruir tudo. Não, você destrói para renovar. Né? Reforma, renovação. A gente destrói o que está errado para renovar. E como você destrói? Fazendo uma total renovação. Então você começa a se ajustar nessa questão. Então a parábola que Jesus nos traz do tesouro é disso que ele está falando. Do que existe dentro de nós, na nossa consciência, para que a gente possa entender, conhecer, transformar e dar valor para aquele tesouro. E aquele tesouro vai modificar toda a nossa existência, toda a nossa vida. Então olha quantas oportunidades que eu tenho. Imagina se eu vou tratar aquela pessoa que eu falei lá do trabalho, que eu não me dava bem com ela. Imagina se eu vou usar o meu tesouro, o que eu tenho, né, o meu autoconhecimento, os meus sentimentos renovados. Eu vou agir de uma forma diferente com ela. Eu vou agir de uma forma renovada. Quando Jesus passou por tudo o que ele passou, por todo o sofrimento, por toda a dor, e ele perdoou a todos, ele não se vingou de ninguém, nada, ele agiu de uma forma amorosa com todos aqueles que estavam tratando mal, porque ele já tem edificado dentro de si esse tesouro. E aí, fazendo relação com a próxima parábola, que é a parábola que nós vamos encontrar aqui, que é a da pérola, né? Ele vai dizer o seguinte, continuação. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca por boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Olha que interessante. Um homem, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscava pela pérola boa. Quando ele encontrou, ele se desfez das outras e ficou com a pérola boa. Basicamente, a ideia da parábola é a mesma. Né? Então, a pérola boa é aquilo que nós temos dentro de nós. Quando nós achamos aquilo que há dentro de nós, nós não precisamos mais do resto. Mas tem uma diferença importantíssima nessa parábola. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscava por boa pérola. Qual que é a diferença desse homem para aquele que comprou o campo? Esse homem é negociante de pérola. Ou seja, ele já sabe o caminho do tesouro. Ele já tem conhecimento do que é tesouro. Então ele já busca boas pérolas. Ele é negociante de boas pérolas. Ele não é uma pessoa que estava andando e achou num campo um tesouro. Não.
Ele já sabia o que ele queria. Ao encontrar a pérola que ele queria, que ele sabia que ele estava buscando, ele então se desfaz das demais e fica com a boa pérola. Se nós falamos da outra parábola do autoconhecimento, nesta parábola estamos numa fase à frente. É quando a pessoa já tem o autoconhecimento, é quando ela já identificou dentro de si o que é bom e o que não é tão bom, e ela já está trabalhando para buscar o que é melhor. Ela já está buscando a transformação. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor uma pessoa que não se preocupa em entender o evangelho, nunca quis saber de religião, por exemplo, e ele encontra um tesouro. Ele pode encontrar um tesouro, mas ele encontra algo que ele não sabe bem o que ele estava buscando. Mas quando ele vê o valor do tesouro, ele se oferece, ele se coloca à disposição e fica com aquele tesouro. Agora, ele pode já não tinha uma religião, passou a ter uma religião, por exemplo, começou a acreditar em Deus, e aí ele já sabia o que ele queria. Quando ele passa a saber o que ele quer, ele já sabe, ele já está buscando, ele já é o negociante de pérola. Então ele já sabe o que ele quer. Ele vai especificamente atrás da pérola boa, da pérola bonita, valiosa. Então olha que interessante. Jesus coloca uma escalada nessas parábolas. Começa da pessoa que não tem conhecimento e que encontra um tesouro, e ele se renova para a pessoa que já se conhece, já busca um tesouro específico e já sabe o que quer. Então, a pergunta que nós devemos fazer, não só nessa quarentena, mas em toda a nossa vida, eu sei o que eu estou buscando? Eu sei o que eu quero? Eu sei o que eu preciso? Eu me conheço o suficiente? Grande parte das pessoas, e eu me incluo nessa parte, vão responder: não, não sei, não me conheço. Porque se conhecer dói. Exige um esforço tremendo se conhecer. É difícil você admitir e falar: puxa vida, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou egoísta. É difícil. Agora, a gente não precisa admitir isso para ninguém, né? Graças a Deus, na doutrina espírita, a gente não precisa se confessar. Pensou se tivesse? A gente não precisa, graças a Deus. Então a gente pode se confessar conosco mesmo. A gente pode se entender conosco mesmo. Olha, eu tenho esse problema, esse problema, esse problema. Reconheci. A partir do momento que a gente reconhece a sombra que nós temos, nós vamos começar a agir para resolver a sombra. Para resolver, porque tem dois passos. Tem um momento que você acha a sua sombra, e aí você começa a ter aquele papo de não, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, e não faz nada. Já admitir, já tá bom. Não. Achou, tem que trabalhar em cima dela. Que é a história do tesouro. Né? A pérola, eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu estou buscando. Eu já estou atrás da pérola certa, da pérola boa, da pérola valiosa. Eu encontro a pérola e eu faço o que eu preciso com ela. Então, quando a gente olha para esse lado, a gente vai entender que nós temos a capacidade de influenciar nossos pensamentos, nossos sentimentos e também de influenciar outras pessoas. Nós vivemos em família, nós vivemos em sociedade. Quando eu começo a me descobrir, a me despertar e começo a transformar a sombra em luz, eu começo a servir de exemplo para outras pessoas. Não que eu queira ser um exemplo, não é isso, mas a pessoa começa a olhar e fala: puxa vida, essa pessoa era tão irritada, era tão nervosa, tão qualquer coisa tirava ela do sério, agora está tão diferente, agora está tão tranquila, está tão confiante. O que será que fez ela mudar, hein? E aí ela vai querer te perguntar muitas vezes. Ela vai querer entender o que te mudou, o que te ajudou, e você pode trazer para a pessoa. Porque, como diria Emmanuel, o evangelho é tão importante, é tão bom, que ele pode até ser falado. Então, o principal do evangelho não é falar. O principal do evangelho é agir. Quando que Jesus disse: ide e pregai a todos, né? Levai o evangelho para toda criatura. Não é que todo mundo vai sair fazendo palestra, não é isso.
Como é que você prega o evangelho para outra pessoa? Fazendo o exemplo, mostrando como o evangelho funciona. Como o exemplo de Ananias. A gente sabe dessa história do livro Paulo e Estevão. Saulo de Tarso estava indo para Damasco para encontrar Ananias e matá-lo. Quando ele fica cego no deserto e ele é encontrado, ele é levado exatamente na casa de Ananias. Ananias sabia quem era aquele homem, sabia que ele era Saulo, sabia a intenção dele. E mesmo assim, cuida desse homem com total carinho, com total dedicação, até a hora que ele recobra a visão, ele vê que Ananias tinha feito aquilo por ele, e ali já foi um início para a transformação dele. Então olha que interessante, a força que Saulo tinha para perseguir os cristãos é a mesma força que ele usou quando se converteu para levar o evangelho. Então olha que interessante. O problema não é a força, o problema é o sentido que você dá para ela. O problema não é você ter uma capacidade legal, é o fim, o destino que você dá para essa capacidade. Então, imagina, né, se Saulo fosse pensar, não, eu preciso destruir o que há dentro de mim, destrói tudo que está dentro dele. Ele ia conseguir levar o evangelho para outras cidades, levar para todo o povo gentil e chegar até nós hoje? Não. Então ele fez uso deste ouro, desse tesouro que ele tinha dentro dele, encontrou a pérola certa que ele buscava, e aí sim ele começou a dar o valor devido. Quando ele enxergou isso, ele achou necessário se despir de todas as outras coisas. Ele escolheu deixar a família, que era totalmente judia naquela época e era uma família tradicional, não entendeu o que ele havia feito, deixou os seus títulos, sua riqueza, tudo para trás, para viver aquele tesouro. Então não é que eu tenho que largar, não preciso largar nada para poder seguir Jesus. Basta que eu não dê mais valor para o que é material do que para o que é espiritual. Que eu dê valor para minha família, mas o valor espiritual que ela merece. Que eu esteja junto da minha família de uma maneira completa, a auxiliá-los, a suportá-los na questão de dar suporte, que eu faça uso desse meu tesouro, dessa minha pérola, para o bem. E aí, Jesus vai trazer a terceira parábola, a parábola da rede, que não é muito conhecida, mas é uma parábola maravilhosa. E ela é uma parábola forte. A gente vai ver que Jesus vai trazer para a gente aqui, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, está lá no versículo 47. Jesus fala o seguinte: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando a rede cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanham para o cesto os bons peixes. Os ruins, porém, devolvem ao mar. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dos bons. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. A gente fica preocupado, né? Que fornalha é essa? Que história é essa que os anjos vão separar os bons dos ruins e os ruins vão para a fornalha? E aí? Que história é essa? Então vamos entender o que Jesus quer dizer. Ele fala na parábola que o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Como funcionava a pesca do povo judeu? A gente tem na nossa cabeça a pesca ocidental. Monta no barquinho, vai até o meio do rio, seja onde for, do lago, joga a rede, pesca, puxa a rede, põe no barquinho, volta com o barquinho. Essa é a pesca que nós conhecemos ocidental. A pesca dos judeus no Mar da Galileia era diferente. Eles colocavam varões na praia, amarravam um lado da rede nesses varões e levavam a rede até a água e lançavam no mar. Puxavam a parte de baixo da rede, traziam de volta. Então, como a rede estava presa nos varões e lá na praia, ela voltava e voltava com os peixes. Assim era a pesca deles.
Então, eles não iam até o lugar onde estavam os peixes, eles jogavam a rede. Jogava a rede, trazia de volta. Então, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a essa rede, que é jogada para fazer a pesca. Quando essa rede vem, ela traz peixe de tudo quanto é jeito. Peixe bom e peixe ruim. O que é peixe bom? Peixe que tem bastante carne, peixe que não está doente, peixe graúdo, né? Que são os peixes bons para você poder vender. Esse fica na praia. Os peixes que não são bons, que são ruins, que não estão no tamanho ideal, que não estão saudáveis, que não estão com bastante carne, esses são devolvidos para o mar, para que eles tenham uma nova oportunidade de ficarem bons e quando passar a rede de novo, eles estarem aptos a virem para a praia. Olha que interessante, gente. O que Jesus fala nessa parábola, que assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos que vão separar os bons dos maus. O que a gente imagina? Fim do mundo, vem os anjos do céu, leva quem é bom, larga quem é ruim para ir para o inferno. Essa foi a ideia vendida para a gente nos últimos 2000 anos, né? Que é o grande juízo final, o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Mas aí tem uma coisa interessante, a gente é espírita, a gente sabe que o mundo não vai acabar. Não como as pessoas imaginam. Então o mundo não vai acabar. Aí vem um meteoro, vai explodir tudo. Não. Vai acabar o mundo de provas e expiações. Esse vai acabar. E vai regenerar o planeta passando de fase. Então, por isso que é difícil a gente dar uma data para o mundo de regeneração. Só para a gente falar rapidamente, o que é esse mundo de regeneração? Segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, os mundos habitáveis, né, têm 5 fases. O planeta Terra está na segunda fase, que é provas e expiações. Nós saímos do primitivismo, estamos em provas e expiações e estamos buscando um lugar para ser um planeta de regeneração. Então essa seria, nós estaríamos indo para a terceira fase do progresso intelecto-moral. Para que o mundo passe para a regeneração, nós precisamos acabar com provas e expiações. Não vai existir mais provas e expiações. Então o que Jesus está falando aqui? Vai chegar uma época em que será lançada uma rede e todos os espíritos que estão nessa rede serão trazidos. O que é essa rede? Essa rede é o Evangelho de Jesus que está na nossa consciência. Aquilo que nós conseguimos trazer do Evangelho para a nossa consciência e para o nosso coração. Atitude, ação. Então, quando a rede vem, ela vai trazer os peixes bons, que são aqueles espíritos que já estão preparados para a regeneração, que já estão se preparando para a regeneração, porque para ir para o planeta de regeneração, o planeta Terra mudar, não precisa ser santo. Ah, eu preciso ser santo para ir para a regeneração. Não, não precisa. Tem que estar regenerado. O que é estar regenerado? É se conhecer, é admitir os enganos, é buscar transformação. Isso é o regenerado. É o que nós estamos tentando fazer aqui na doutrina. E não só os espíritas fazem isso. A pessoa pode ser ateu e pode buscar essa regeneração. Ele pode se transformar, os seus sentimentos, pode. Não é porque é espírita que está salvo. Muito pelo contrário, né? A gente sabe que os espíritas têm aí a carga maior, porque foram os que mais erraram, com certeza. Então, eu, vocês, todo mundo, estamos com esse trabalho para realizar. Então, o que acontece? Quando passa a rede, os espíritos estão preparados, eles ficam. Aqueles que não estiverem preparados, perceba que na parábola não fala que eles vão ser mortos, não, eles são devolvidos. E aí Jesus fala que na consumação dos séculos serão lançados na fornalha de fogo. Você já pensa assim, meu Deus do céu, o João falou que não tem inferno, e Jesus fala na parábola que tem fornalha de fogo. Eu não vou ter que queimar? Não. O fogo traduz renovação. O fogo
mostra transformação. Se você coloca, por exemplo, um objeto de ferro no fogo, ele pode se moldar. Até o ferro, que é difícil de moldar. Então, a fornalha de fogo é a oportunidade que nós vamos ter para renovação. Onde que é o lugar que nós viemos para nos renovarmos? Aqui, no planeta Terra. Mas está falando que vai ter pranto e ranger de dentes. Ora, em que lugar que nós choramos por causa das dificuldades? André Luiz fala que a gente vai aprender desidratando, suando ou chorando. Aprender suando, porque chorando é ruim. Então, em que lugar que a gente chora as dificuldades, lamenta as dores? É aqui na Terra. Em que lugar que nós rangemos o dente de ódio quando acontece uma coisa que nós não queremos? É aqui na Terra. Então ninguém vai para inferno, para lugar nenhum. Aqueles que não estiverem prontos, preparados quando passa a rede, vão receber uma nova oportunidade para se renovar na Terra. Ou esse mar pode ser um planeta de provas e expiações. A praia pode ser um planeta de regeneração. Então o que Jesus está falando nessa parábola? Que a rede passa o tempo todo. A rede está sendo lançada de tempos em tempos. Será que a gente já está preparado para estar nessa rede como peixe bom? Ou a gente vai precisar ser lançado de volta para a gente poder se trabalhar e tudo mais? No livro A Caminho da Luz, nós vamos ver Emmanuel trazendo para a gente uma história extraordinária. Ele vai citar um dos orbes da constelação de Capela, onde espíritos que não estavam preparados para continuar naquele orbe são trazidos até o planeta Terra para que eles pudessem continuar o seu progresso, a sua marcha evolutiva aqui. Então nós vamos ver povos maravilhosos que vieram para cá. Os egípcios, os romanos, os próprios hebreus, os astecas, os maias, povos avançados intelectualmente, porque viveram uma intelectualidade, um avanço científico tecnológico maior, colocados em um planeta primitivo, para que eles pudessem restaurar a sua consciência, o fogo da fornalha, o pranto e o ranger de dente de um planeta atrasado, para que eles pudessem trabalhar sua consciência e ao mesmo tempo ajudar o planeta a se desenvolver intelectualmente. Aí a gente vai perguntar, como que os egípcios fizeram aquelas pirâmides gigantescas? Ora, eles tinham um conhecimento de matemática gigantesco que vinha do outro orbe. Eles sabiam coisas científicas, eles só não tinham o resultado aqui, mas eles tentaram chegar perto. Com o que tinham em mãos, eles tentaram fazer coisas magníficas. Existe uma tumba de um rei asteca, asteca ou maia, não, eu acho que é asteca, em que na tampa da sua tumba tem um desenho dele sentado em um tipo de objeto como se estivesse lançando para o espaço. 5, 6 mil anos atrás. Como que eles tinham ideia disso? Ora, eles já viram. Só que quando a rede passou, eles não estavam preparados. Eles não estavam prontos para se regenerar. Eles foram lançados de novo no mar. Eles foram lançados na fornalha da renovação. Eles foram colocados para se renovar em um planeta onde ele estava de acordo com o seu momento. Então olha que interessante. Uma parábola que a gente olha às vezes para ela despretensiosa, né? Uma parábola que a gente fala, nossa, mas pouca gente conhece a parábola da rede. Olha a profundidade desta parábola. Olha que coisa maravilhosa que Jesus vem dizer para a gente, já há 2000 anos atrás, falando, pessoal, se preparem, se renovem, se transformem, porque a rede está passando. Então, assim, a rede ainda está sendo jogada no nosso planeta. A rede ainda está sendo jogada e trazendo que nós possamos estar entre os peixes preparados. Como que nós nos preparamos? Conhecendo o Evangelho do Cristo, mas não só conhecendo para poder falar, conhecendo para agir. Conhecendo o Evangelho do Cristo para colocar em execução o que ele nos pediu.
Porque a grande transformação vai acontecer nos nossos corações quando a gente fizer aquilo que Jesus pediu. Por que ele nos deu as 3 regras básicas? Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos e perdoar aqueles que nos perseguem. Porque com essas ações, nós vamos trabalhar os nossos sentimentos para que eles deixem de ser inferiores e passem a ser sentimentos superiores. Como é que você vai conseguir ser humilde? Passando por diversas situações que exijam o seu orgulho e você não usa o orgulho, você vai treinando para usar a humildade. Como é que você vai conseguir ser uma pessoa paciente? Com várias situações que vão exigir a nossa paciência e a gente não se irrita, a gente torna-se paciente. Então a gente fala às vezes assim, poxa vida, parece que quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. Mas por quê? Aí você faz uma oração linda, maravilhosa, pedindo para Deus que te dê resignação. Deus, me ajude a eu ser mais resignado. E qual é a forma que nós aprendemos a sermos resignados? Passando por situações que exijam a nossa resignação. Então, se eu peço para Deus me ajudar a ser resignado, vão vir situações para que eu me resigne. Se eu peço para Deus para ser mais humilde, vão vir situações que exacerbam o meu orgulho. Ah, mas eu posso cair, hein? Pode vir uma situação que exige o meu orgulho e eu posso cair. Pode. Nós podemos. Livre arbítrio. Livre escolha. Nós podemos. Mas lembrando que o reino dos céus é como essa rede. A nossa consciência é como se fosse essa rede que nos puxa para a praia e que nós estejamos prontos para sermos escolhidos. Porque não é Deus que nos escolhe. A gente fala assim, ai, Deus me... Não. Quem se escolhe somos nós mesmos. Nós definimos se nós seremos espíritos que vão buscar uma elevação superior, que vai buscar uma regeneração, ou se não, se nós vamos auxiliar um outro orbe menos evoluído a crescer. Então pode acontecer com a gente da gente buscar uma renovação num outro orbe, como aconteceu com o que cita no livro A Caminho da Luz. Então a gente pode definir o nosso destino, vamos chamar assim, né? Como não tem destino na doutrina espírita, o nosso caminho. Então que a gente possa olhar para essa transformação e não ver essa parábola como um aviso, ó, cuidado, hein? Não. Essa parábola é uma forma de trazer a resignação, é uma forma de trazer a humildade, para a gente se colocar como espíritos que precisam dessa renovação, que buscam essa necessidade, que tentam encontrar a renovação dentro de si. É o caminho da reforma íntima. Então, todas as parábolas de Jesus, e principalmente essas do reino, vão trazer para a gente a necessidade da transformação íntima. Jesus codificou nas parábolas, embrulhou nas parábolas, um conceito extremamente importante. E que ele sabia que hoje nós iríamos buscar desembrulhar isso. Então, que o nosso nível de consciência possa ser um nível mais elevado nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, que a gente consiga, na próxima passagem da rede, que nós estejamos preparados. Vamos supor que toda essa pandemia que está acontecendo é uma rede que foi lançada. Nós seríamos os peixes graúdos e prontos? Ou nós seríamos peixes que precisariam voltar para o mar para continuar o seu desenvolvimento? Como nós estaríamos? Eu me fiz essa pergunta esses dias e não gostei muito da resposta, não. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Tem que olhar, olha, eu poderia ter feito melhor em tal situação, eu poderia ter agido melhor em outra, eu poderia ter me renovado mais em outra, perdi tal oportunidade, mas eu continuo. Eu estou firme, eu estou buscando a renovação. Imagina quantos amigos espirituais que fazem parte da nossa história espiritual podem estar esperando essa transformação nossa. Podem olhar para essa transformação nossa e falarem, puxa vida, olha como ele se transformou, vamos transformar também? Então a gente arrasta um monte com a gente. Então que a gente possa ter o reino de Deus edificado dentro de nós.
mas que isso seja um trabalho feito por nós mesmos. Isso é algo que você não compra, você não empresta, você não negocia, é algo que nós fazemos. O trabalho do nosso espírito milenar para poder fazer essa renovação. Então que a gente possa encontrar essa renovação todos os dias no outro que está junto da gente. Ou a gente acha que a nossa família foi colocada ali à toa, né? Ou a gente acha que nasceu por acaso naquela casa, naquela cidade, naquele país. Estamos passando por tudo isso que passamos aqui no Brasil à toa. Claro que não. Nós temos também no nosso consciente coletivo uma necessidade de renovação coletiva do nosso país. Nós vemos os nossos irmãos que estão no poder e olhamos muitas vezes com eles com piedade, com compaixão. A gente pode falar, e se eu tivesse lá, será que eu ia fazer o mesmo? E se fosse eu que tivesse com o poder na mão, como que eu agiria? Né? Então a gente tem que olhar com esse olhar, com essa visão. É difícil? Muito. Mas é isso que faz a nossa transformação. Eu costumo brincar, eu falo que no Evangelho inteiro não tem nenhuma passagem que está escrito assim, então serás fácil. Não tem. Não tem nada de fácil, porque trabalha com renovação íntima, trabalha com sentimento. Que a gente possa ter nas nossas vidas, nos nossos corações, essa necessidade de transformação, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos ter uma semana maravilhosa, que nós possamos aprender a termos paciência, a termos resignação, a termos humildade, auxiliarmos aqueles que estiverem em nosso caminho, estender as mãos, agradecer por podermos ajudar, como diria Francisco de Assis, que eu possa mais amar do que ser amado, que eu possa mais agir do que precisarem agir a meu favor, que possa ser eu a dar o primeiro passo, que a gente possa realizar essa transformação tão necessária e maravilhosa em nossos corações. Muito obrigado a todos, irmãos. Agradeço imensamente pela oportunidade. Um grande abraço para vocês e que Jesus possa estar sempre conosco. Obrigado. Boa noite a todos.